Sentado em um local solitário, liberando a mente de todas as dúvidas e desconectando os sentidos, deve meditar com imóvel atenção no infinito, Atman, que é um sem segundo. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Atma Bodha. Este é o 41º vídeo e esse é o Sloka 38. A filosofia Vedanta Advaita dispõe, em sua variante ortodoxa, que se deve seguir certas etapas ou períodos de vidas específicos. O Brahma Acharya, ou etapa de aprendizagem, Grihastra, etapa mundana, como um pai de família e atendendo às obrigações comuns, Vanaprastha, o retiro com o companheiro ou em solidão, em Sannyasi, traduzindo como renunciante, para quem o isolamento é total. A etapa de Sannyasi pode apresentar-se em qualquer momento da vida e é independente da casta ou da condição a qual pertence o indivíduo. Qualquer pessoa pode alcançar a condição de Sannyasi, inclusive sem passar pelas etapas prévias. A experiência de Sannyasi, cuja renúncia ao mundo é total, permite ao buscador a obtenção ininterrupta do Nirvikalpa Samadhi, que é o estado supremo de consciência, onde o universo se percebe a si mesmo de forma simultânea e onipresente. A consciência não dual, como um contínuo do saber, se percebe como conhecedor e objeto do conhecido. Experiência definitiva que, ao realizar-se de maneira ininterrupta, com um mínimo de 21 dias, dota de liberdade final que permite alcançar o status de Jivamukta, que é o nome que se outorga àquele que alcança o estado de liberdade final. Sankara, o caso mais claro, dentro dos que na tradição oriental têm alcançado o status de Jivamukta, em assumirem rol de não isolar-se e nem entregar-se a uma atividade exclusivamente contemplativa. Estes personagens possuem a tendência de isolar-se em lugares solitários, em bosques ou em cavernas, e eles impedem que o gênero humano os conheça. Na conquista desse estado, seu compromisso ou responsabilidade com respeito à socialização com o mundo cessa, pois o universo passa a ser percebido claramente como sendo uma ilusão. É como ter um compromisso sólido com as situações que emergem em um sonho, sabendo que se está imerso nele. Esta experiência de compromisso onírico não possui sentido, pois se sabe que o mundo que ali se apresenta é completamente ilusório e real. Por sua vez, existe outra série de mestres heterodoxos cujos alinhamentos dos ensinamentos estão definidos também a partir do Vedanta Advaita, mas que não seguem muitas das regras sociais ou ritualísticas que os cânones orientais marcam. O próprio Ramana Maharshi, mestre realizado na tradição Advaita, buscou inicialmente isolar-se nas cavernas de sua montanha Arunachala. No entanto, a multidão de devotos o levou finalmente a manter uma vida sedentária em um ashram, onde não teve outra saída além de assumir um rol pedagógico através do ensinamento mediante o silêncio. Algo semelhante ocorreu com Nisargadatta. Depois de se estabelecer na realidade, marchou para os Himalaias para retirar-se a uma caverna. No trajeto se encontrou com um companheiro, também devoto de seu mestre. Ao saber pelo próprio Nisargadatta de que ele havia alcançado a realização, lhe disse: "Se já tem alcançado, para que mais vai ficar nos Himalaias?
em vez de ficar em sua casa. A reflexão de Nisargadatta foi: pois é verdade, por que não regressar para casa? Coisa que finalmente o fez. Voltou ao seu negócio de venda de cigarros, local onde as pessoas o buscavam para fazer-lhe diversas perguntas. Finalmente, a quantidade de pessoas era tal que visitantes de todo o mundo acabaram por ir à Índia e escutar seu legado acerca de si mesmo. Por isto, uma característica da variante ortodoxa do Vedanta tem sido que a maioria de seus expoentes sejam anônimos. Na fração heterodoxa, não se considera totalmente necessário seguir uma ortodoxia baseada nos Vedas. Assim, temos o próprio Nisargadatta, que, após ter conseguido o estado, nunca assumiu, nem para si e nem para os seus ouvintes, uma forma de vida regida exclusivamente pelas escrituras. E, ao contrário, para Ramana Maharshi, grande parte de sua forma de vida e inclusive sua morte esteve sempre determinada em função das escrituras. Isto tem gerado o inconveniente de que a tradição, quando brilha com a própria força, graças à vivência da experiência interior de quem a tem alcançado o estado final, careça de uma coletividade agrupada ou de mestres que façam parte de uma saga. Pois o que finalmente tem valor é o fator do conhecimento de si mesmo. Ser a própria experiência e jamais o de ter sido discípulo de um mestre realizado ou ter feito parte de um ashram ou instituto de ensinamento. Existe outro aspecto interessante a tratar que se apresenta assinalado pelas palavras do Sloka, liberando a mente de todas as dúvidas. Originalmente, a Sloka afirma, liberando a mente de todos os desejos. A maioria das culturas espirituais possui um grande time de moralistas, o que leva a assumir que a mudança necessária que deve produzir o devoto é simplesmente ética ou moral. Por isto, se tem apresentado uma luta direta contra o desejo, que parece ser o inimigo feroz contra o qual se deve combater. Isso tem levado a um sem fim de erros terrivelmente contraducentes, pois o caminho que se deve seguir de nenhuma forma é moral. A busca interior não é uma luta do bem contra o mal, como se tem apresentado por quase 2000 anos. O verdadeiro caminho é o do conhecimento, que busca erradicar a ignorância. Devido a isto, é a dúvida e não o desejo o que deve ser restringido. O trabalho é sobre a mente, o que determina evidentemente em um tipo de comportamento adequado a compreensão que se estabelece. Mas jamais o trabalho interior é a busca de um tipo de comportamento social ou ético, onde a mente facilmente se mantém em cobiça, na hipocrisia, onde se pensa uma coisa e se faz outra. O desejo em suas diversas facetas, resumidas muitas vezes na sexualidade, tem adquirido o tom de negação, algo sujo e até de perversão. A luta direta contra estas sensações, longe de solucionar o problema, o que tem feito é agravá-lo. A estupidez com que enfrentam um caminho interior sem ter a menor ideia de como trilhá-lo, tem feito da mulher, da sexualidade, dos desejos em geral, um foco contaminado que se tem buscado extirpar de muitas formas e de muitas delas violentas. Tem-se negado à mulher as mesmas opções que a dos homens, os mesmos direitos de mergulhar no sandeiro da liberdade.
A sociedade impõe, devido à equivocada educação pela qual é envenenada, erradas prerrogativas que limitam as opções femininas no espiritual. O ser humano não se dá conta de que, na medida em que se nega ou se luta contra seus próprios desejos, o que termina fazendo é firmar-se cada vez mais neles. Isto é particularmente evidente em nossa cultura ocidental, tão condicionada durante esses 2000 anos por uma visão clérica altamente moralista que cataloga o desejo como algo que deve ser atacado por ser daninho e inofensivo. O desejo, como todos os processos da vida, sempre possui algo a nos ensinar, quando é vivido em oportunidade de lugar e tempo. Podemos aprender dele, por exemplo, como a intensidade física que arrebata quando chega a um ápice e logo desemboca em um final que também temos que aceitar. A intensidade física procura a possibilidade de viver momentos de entrega únicos, exclusivos, que são a fonte de experiências que apenas podem dar-se sob estas circunstâncias. É absurdo pretender negar tudo isso. Seria como pretender catalogar como sendo negativa ou daninha uma determinada cor, por exemplo, o azul, e assim estabelecer que esta deva ser erradicada. Como? Por quê e para quê? Se faz parte da ordem natural das coisas. Existe uma maneira simples de controlar os desejos e toda a atividade mental sujeita a aparecer quando não corresponde ao momento presente que acontece. Os desejos, semelhante aos pensamentos, obtêm força, porque lhes outorgamos poder, como a uma fogueira que obtém força porque lhe lançamos mais material combustível. Os medos, as angústias, a solidão e demais atividades mentais não existem de forma independente da consciência. Para que qualquer condição mental seja consciente, é preciso que a atenção esteja associada a ela. Ou seja, para que qualquer evento possa ser experimentado como real, a consciência deve estar sobreposta sobre ele como o sal está na água dos oceanos. Outorgam-se ares de vida aos pensamentos e aos sentimentos apenas quando a atenção se deposita neles. Quando se une à história, ao futuro ou a uma situação que não corresponde ao momento presencial adequado. Portanto, situar-se conscientemente no momento presente, saber que se é parte de um instante que acontece, impede o nascimento de qualquer fator mental que não faz parte desse momento. Identificar e atender com destreza o presente que acontece leva a interagir exclusivamente a ele. Este fato presente. Uma resposta atenta e presencial a um evento impede o surgimento de qualquer outro pensamento e sentimento não associado a este instante. Direcionar a atenção ao presente e ser testemunha de cada instante que ocorre é o fator decisivo que educa a mente, que fortalece sua qualidade búdica para que, finalmente, nasça nela a qualidade metafísica fundamental, viveka, que reconhece o que é o real e o que é ilusório. Devido a isto, se há algo que deve ser atacada, é a dúvida. A dúvida produz um encontro de inquietude mental, onde é impossível forjar algum tipo de compreensão. A dúvida não permite o surgimento de compreensões firmes que levam a reações favoráveis e a gerar aprendizagem. A dúvida leva a incertezas, o que termina em todo tipo de temores e angústias diante da vida e diante de si mesmo. Na Sloka, continuando, se diz em sua tradução original, controlando os sentidos,
e foi modificado por desconectando os sentidos, pois parece interpretar-se que o desejo se evita controlando os sentidos, isto é, não vendo, não sentindo ou simplesmente culpando o corpo pelo surgimento de desejos. Deste ponto, é fácil derivar a erros como castigar o corpo quando surge o desejo, pois dessa maneira se elimina o desejo enquanto o converte em dor. O verdadeiro controle dos sentidos se obtém quando voluntariamente desconectamos dos objetos sensoriais. Esta operação, que parece inicialmente tão difícil, é algo que cotidianamente fazemos antes de dormir. Antes que o sono nos tome, os sentidos têm que desconectar-se, pois se não for assim, se é impossível conciliá-lo. Na prática meditativa interior, também se deve apresentar a desconexão sensória. Quando a atenção se firma no mundo interior e a mente toma o controle da percepção, os sentidos lentamente se desvanecem. Assim, quando a mente é capaz de reconhecer a ausência de pensamentos, a atenção se aponta ao vazio vivo que gera a ausência de todo o conteúdo mental. Quando isso ocorre, os sentidos se desconectam de forma natural, tal como ocorre momentos antes que chegue o sono. Desde aqui, os sentidos desconectados possibilitam que a atenção possa estabelecer-se em estados interiores mais firmes, até que finalmente se possa firmar-se em si mesma, ou seja, atender a própria atenção. Para finalizar, este shloka vem nos mostrar, nos ensinar a meditar, colocando toda a nossa atenção em Atman. E para colocar toda a nossa atenção, precisamos desconectar de todos os pensamentos, sentimentos, preocupações, sons, desconectar da pessoalidade, desconectar de todo o existente, desconectar de tudo que faz parte do mundo da dualidade. E a primeira coisa que ele nos diz é sentado em um lugar solitário. Então, devemos procurar estar num lugar tranquilo, sem agitações, porque sabemos que a mente, ela tende a se distrair. Tudo que passa por você, você simplesmente deixe passar, sem se relacionar com nenhum pensamento, nenhum sentimento ou alguma percepção. Não preste atenção em nada, esvazie-se completamente, deixe que tudo que surgir desapareça. E com esse hábito de meditar, surgirá a percepção desse ser, vibrante, pulsante, que é a consciência em si, que está sempre presente e de onde tudo surge, e que só podemos perceber quando nos desconectamos de tudo, quando somos capazes de nos concentrar diretamente no ser. Ao concentrarmos no ser que somos, controlamos a mente. E à medida que essa capacidade aumenta, aumenta também a nossa habilidade em 100% em desenvolver uma atenção inabalável no Atman. Ao desenvolver essa atenção inabalável, nenhum ambiente, mesmo na agitação, não terá o poder de nos perturbar. Essa contemplação no ser não pode ser confundida com uma ação, porque essa contemplação é uma visão de liberdade, de ilimitações, de plenitude, de alegria, de paz. E quanto mais independente do mundo da dualidade você for, tanto maior será a sua prioridade em estar nesse estado de graça divina. Essa prioridade o levará à plenitude, à paz e à equanimidade. Mais visão terá da ilimitação, da liberdade e da infinitude que você é. Vou deixar aqui na descrição um link de uma meditação guiada, que é um mergulho no ser.
vocês podem estar fazendo essa meditação, porque os parâmetros seguidos para essa meditação foi justamente o que nos ensina o Sloka 38. Então é só. Agradeço a escuta atenta de todos, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, acione o sininho para que vocês sejam notificados dos novos vídeos e espero vocês no próximo vídeo. Bom estudo, Namaskar.